bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou Anderson Dick, sou fundador da Feutech, mas aqui eu estou para contar histórias de carros e mostrar sagas, inovações, correrias. Eu estou aqui no Brasil essa semana para vir no Velopark, para ir na Feutech, para fazer vários negócios que eu estou mostrando para vocês. E hoje o episódio é sobre a arrancada no Velopark. É a primeira etapa de 2021 que está acontecendo aqui no Velopark. E eu vou dar uma passada, vou mostrar todos os carros para vocês, vou mostrar várias coisas que estão acontecendo. Eu espero que vocês curtam esse episódio, porque o evento ele é fechado para o público, então realmente pouca gente está conseguindo vir acompanhar, muita gente vai ver pelo ao vivo, assistiu pelo ao vivo, mas a minha ideia é mostrar um pouco dos boxes mesmo, como é que é vir num evento, como é que tá acompanhando os carros, o que tem de novidade. Faz praticamente um ano aí que não tem, o último evento que teve foi o festival no ano passado, esse ano não teve nada, a gente já está na metade do ano, então tá todo mundo ansioso para correr. Agradecer a audiência de todos, espero que vocês curtem, pega o chimarrão, pipoca, pinhão, tá friozinho aqui, eu tô de casaco, tava acostumado ali nos Estados Unidos, tava em verão, mas tá legal curtir esse evento, esse final de semana aqui, espero que vocês curtam, valeu! Chegando meu motorista particular aqui, Gustavo. Tudo certo? Gustavo trabalha no P&D, na Feutech, é um dos responsáveis pelo desenvolvimento da Wastegate Eletrônica, entre outros projetos aí. A gente está vindo junto, na verdade ele também vai vir acompanhar o desenvolvimento. Isso é uma das coisas para esse evento, uma das grandes novidades é o Wastegate Eletrônica que a gente desenvolveu e é onde é que vai ter os primeiros carros realmente competindo. Então é bom ver, ó, que a gente está falando, a parte da engenharia, assim, o cara que fica só às vezes no projeto, no computador, também tem que participar do desenvolvimento. Ver os brinquedinhos em ação. É bom ver, chegar no Velopark. Hello guys, my name is Anderson. Ah, não, Rafael. Fala agora, fala engraçadinho. Fala engraçadinho, vamos ver todo o vídeo. Fala, hello guys, my name is Anderson. Ah, não, Rafael. Ô, cara, isso não é uma máscara, isso aí tu pegou uma calcinha. A calcinha. Aí ele fica, né? Aqui, ó. Coisa chata. Socorro, me dá Perde o óculos, Rafa, porque assim não embaça. Ah, embaça de qualquer jeito. Ó, é o seguinte, o cara vem no Velopark só pra falar com os amigos, né? É isso aí. Vamos falar bastante de ele não pode gravar essa merda. Anderson, você é Anderson. Olha aqui, ó. Quem conhece esse cara aqui é o Mano. E aí, cara galera? que veio resgatar a Mercedes comigo aquele dia, ó. Olha o carrinho que ele toca no Brasil. Eu falei pra vocês que não era mentira, ó. O negócio é bruto. Tudo pronto? Tudo pronto. Wastegate novo e tudo. Que legal, vamos ver, mano. Show te ver. Valeu, galera. Aqui é o Tuner, E aí, pessoal, tudo bem? Seu Portuga. Tudo certinho. Tô fazendo um vídeo pra mostrar aqui o evento, o nome da arrancada. Vamos ver como é que vai ser esse evento. Aqui tá largado, ó. Aqui é o Chevette. Cadê o Chevette? Tá ali, vai descer daqui a pouco. Rapaz, tirou toda a embreagem. 5.0 ainda. Caramba, bom, hein? Mas tá, andou bem? Só pode tirar a embreagem, né? Pode tirar a reta inteira a embreagem. Acertar o Wastegate Eletrônica agora. Cara, mas eu vou te falar uma coisa, ela não oscilou assim. Não, vai porque parecer ali. quando oscila, escuta. É.
uma Light, meu amigo Diegão. Ó, o Chevetinho. Categoria que conta, se eu não me engano, com mais números de inscritos aqui no mercado popular. Ó, a gente tá aqui nos boxes, ó. Portuga, Christian, Cláudio Castanhon, ali, né? Esse aqui é o Mustang. É o Dodge. O Dodge do Cláudio, ó. Deixa eu mostrar o Westgate aqui, ó. E esse aqui é um dos primeiros carros no Brasil a botar o Westgate eletrônica no carro de arrancada. Aqui, ó. Uma tá ali. E a outra ali, ó. E aí deu a primeira largada agora aqui, a gente tava olhando o logger, olha só. Olha que interessante aqui, ó. Quando o carro saiu, ó. Aqui tem um canal que é o alvo de pressão, ó. Vocês estão vendo aqui essa linha em cima, aqui é o alvo de pressão, então 1,10 bar, ó. E aqui a pressão de turbo chegou, pum, na pinha, 1,10, 1,16, 1,12, assim, ó, muito, muito próximo. Aí quando saiu aqui na largada, o carro distracionou, ó. E aí a primeira coisa que a gente viu aqui em cima, ó, que não seguiu o alvo, ó. Por exemplo, tava um alvo de 1,34 bar e deu 1,65. Só que na verdade, olha só aqui embaixo, isso aqui é a posição de cada wastegate, ó. Ela simplesmente tentou abrir 100% e não conseguiu baixar a pressão. Claro que o RPM estava alto aqui, tem alguns outros fatores que o carro patinou, mas deu pra ver certinho a rotação. Aqui a turbina estava, o wastegate estava as duas abertas, 100%, e mesmo assim não conseguiu aliviar. Então é uma coisa da construção do coletor e tal. Só que é um dado que a gente não tinha antes, né? Não conseguia. Não tinha nem como saber se era isso ou não, né? Agora consegue saber a posição exatamente, dá pra saber que é o coletor. E a gente viu ainda que a pressão de escapamento, ó, tá um pouquinho diferente, ó. Por exemplo, aqui, ó, vamos pegar nesse ponto aqui, ó. Um lado tá com 0,7 bar e o outro lado com 1 bar, ó. O direito lá tá com mais pressão do que aqui. E aí tem uma função que a gente pode fazer, que é tentar uma wastegate abrir um pouco mais do que a outra no software para equilibrar as pressões de escapamento e equalizar o motor mais propriamente. Mas muito legal assim, até na saída aqui assim, ó, quando ele deu essa baixadinha aqui, ó, quando ele quis dar baixadinha, olha só como a wastegate reagiu rápido, ela fechou para tentar manter a pressão, né, para não deixar cair mais. E aí ela subiu, ela imediatamente reagiu para tentar aliviar e para regular. Muito perfeito aqui, especialmente essa área aqui, impressionante. Legal, vai funcionar o negócio. Legal, queria mostrar essa parte de prática. Na verdade, assim, ó, aqui quando eu venho no Velopark aqui eu fico de box em box e a gente conversa, adoro olhar essa parte de desenvolvimento, especialmente dessa wastegate eletrônica, que mais estava me intrigando nos últimos meses. Vocês acompanham os projetos da Ferrari, dos outros carros aí, sabem o quanto nós trabalhamos para desenvolver esse carro e esse. E agora os primeiros carros de arrancada no mundo estão andando aqui no Brasil com wastegate eletrônica. Então é bacana acompanhar isso aí. Vamos voltar aqui. Aqui, ó, o cara veio, ó, tava indo tranquilamente descansar 8h30 da noite, os caras me chamam aqui, ó. Isso aqui é amigão meu da adolescência, dava muito pau no carro dele. É verdade. Não, é verdade. Não, mas é. De Santa Cruz, gurizada aí, ó. Todo mundo. Você vê, não tá nem aparecendo a cor, não. Ah, é difícil ver ele. Olha lá. Isso aqui ele comprou aquelas latinhas de Color Jean fosforescente. Mas é legal, borbinha. E aí empinando bastante. É verdade. Aí olha aqui, ó, fica os carros tudo de noite, música.
Me sobe a música ainda. Estamos olhando os logs aqui, se divertindo. Quero mostrar aí. E aí, encheu ou não? Encheu, acho que agora encheu. Aqui, ó, tem a câmera gravando o carro de trás. Aqui, ó, fuder, meu. Foi no ar, assim. Ah, que animal. Parabéns, hein? Que puxado. Cara, levantou o negócio. Muito legal. Animal, hein, meu? E aqui tem churrasco ou não? Sempre tem. Sempre tem um churrasco, ó. Sempre tem um churrasquinho. Eu senti o cheirinho, ó. Picanha, Temos cara. uma carninha de pescoço hoje. E aí, vai sair bom essa, meu filho? Mas isso aí é filé, hein? Filé, não é filé, é Picanha. pescoço do boi. Tem estrutura aqui do Rodejão, juntamos aqui, faz um churrasco. E, na verdade, corrida também tem churrasco, né? Correr a gente não corre, mas comer a gente come bem. Aqui não passa o golpe nos caras. Não precisa passar o golpe. Vocês conhecem esse cara aqui, ó? E aí, vocês conhecem esse cara aqui, ó? Salve, estamos até de casaco igual. Linha nova pra Fiotec, hein? Tá bom. TK veio pra Porto Alegre, já que eu vim também, a gente aproveitou, veio junto. Vamos contar algumas histórias, nós vamos ter uma história pra contar na outra semana, né? Qual? Das boas? Ah, tu não sabe ainda, né? Não, Ai, ai, ai. fazer surpresa, velho. Ó, legal. Te agradecer por estar me emprestando a Mercedes, né? Vocês viram? É, eu brinquei melhor do que ter o carro, aqui nem em casa da praia, né? Melhor do que a casa da praia tem um amigo que tem, né? O Anderson falou que eu preciso de um carro pro dia a dia. Eu falei, eu tenho a solução.
vou te entregar a Mercedes mais luxuosa que existe no ano de 2002. Quase 400 mil E quilômetros. quase 400 mil quilômetros rodados. Quando é que vai vir visitar lá de novo? Ah, tô esperando liberar, né, o país pra... Tem que andar de Corvette, de Ferrari. Não, tá cheio de brinquedo novo, né? Tipo, só babando, né? Morrendo de vontade. Tô louco pra ver o ronco da 355 ao vivo. Deve ser um negócio de louco mesmo. O Corvetão também agora e tá brava, né? Mas vai melhorar. Vocês viram no episódio aí das últimas semanas que eu fui pra pista a terceira vez, não consegui bater o recorde. Mas eu não vou desistir. Não, é lógico que não. Já temos ideias aí, as soluções ainda. Então fiquem ligados, porque novidade é o que tem aqui no canal também, né? Aí aqui ó, tô passando nos boxes, olha esses carros, são incríveis, né? Opala, esse aqui é um Opala metal, Black metal que eles fizeram. Justamente porque o metal mesmo teve um acidente, eles trocaram a carroceria, mas é o mesmo motor. Só que eu queria mostrar uma coisa aqui que é legal. Quando eu venho pro Brasil, uma das razões que eu venho é muito o desenvolvimento de produtos. Olha que legal aqui, ó, os nossos injetores Feltec. Só 6 injetores, né? E esse carro tem mais de 2.000 cavalos. 2.000 cavalos. Estão entendendo? Olha o tamanho da turbina. E 6 injetores, 720 libra-hora, toca o motor inteiro. Olha como simplifica aqui, ó, a admissão, linha de combustível, fica tudo mais simples. Mas olha como é que é um... Ó, legal o escapamento aí. E olha como é que fica, como é que era, digamos assim, antes de ter esses injetores desse tamanho, ó. O cara tinha que usar 3 flautas, ó, literalmente por 18 injetores. Um monte de pick and hold, chicote, mangueira, conexão, olha só. Quanta coisa, quanta complexidade a mais, digamos assim, inserida no meio do carro. Além de que se um injetor ali der problema, só vai descobrir em alta pressão. São mais O-ring para vazar, tem mais problemas assim diversos. Então simplificou muito isso aí, sabe? Essa parte dos injetores, olha, ficou muito legal. E aqui, ó, aqui nesse é um Gol, ó, em 8 válvulas, com 4 injetores de 520 libra-hora, limpo, simples, muito bacana. Olha aqui, ó, aqui é um outro exemplo, ó. Exatamente como é que se usava antes, ó, 12 injetores no 4 cilindros, aí tem que ter 2 flautas, 2 injetores aqui da bancada B, 1 injetor da bancada A, são uma quantidade enorme a mais de complexidade para fazer. Mas é legal ver essa evolução, ó. Deixa eu mostrar um. Isso aqui são os carros do Roder Jean. E aqui, ó, o enxiguete eletrônico, ó. Esse aqui é um Cobalt. Pra quem acompanha a arrancada, esse cara aqui, ó. Mano, E aí, galera? mano é o parceirão, né? O Sorriso. Beleza? Ele recuperou a Mercedes comigo lá. Estamos recuperando, E velho. tá fazendo um bom trabalho aí, meu. Tá ficando show, tá ficando cada vez mais bacana. É, ó, agradecer esse cara. Se não fosse esse cara, a Mercedes não ia estar. E, meu, tá sendo rápido, né? Tá ficando legal. O kit de Evo 2 que tá atrasando um pouco agora o projeto, né? Sim, agora chegando o kit, né? A gente vai montar nela, dar o primer e começar a pintar já, né? Ó, né? E vocês vão ver a cor que a gente escolheu, ó. Ainda é sigilo, tá? Ainda não vamos contar pra ninguém, mas ó, Vai ser quando a gente volta legal. nos Estados Unidos, Quarta-feira que vem, quarta-feira. Quando é que chega as peças? vamos falar ainda. Não, essa semana que vem. Acho que tá saindo de lá semana que vem. Tá legal, legal. Valeu. Mas deixa eu mostrar o carro do mano aqui, ó. É muito legal. Esse é a tração dianteira mais rápido do mundo. Esses carros sempre. A GM construiu na década de 2000 e tem 1.600 cavalos esse motor aí tranquilamente, gente. Tem uns turbos maiores que eram na época. E aqui, ó, o wastegate eletrônico, ó. Não, fico orgulhoso pela criação desse controle aí, para desenvolvimento. Vocês acompanharam no canal aí todo o desenvolvimento da wastegate eletrônica, tá aí ela. E aí tem toda a tecnologia, tem Spark. Olha como é que é por dentro do carro. Aqui é uma wastegate comum, né? Uma eletrônica. Deixa eu mostrar o seu Passat aí pros caras. Esse Passat aí, ó, pra quem assistiu o episódio do... Pra quem assistiu o episódio que a gente foi buscar a Mercedes, ele falou do Passat, ó, pra não dizer que não é Esse aqui é o Passatão, o primeiro carro foi igualzinho esse aqui, me roubaram, né? Daí eu fiz igualzinho. Cara, Tem motor ficou 20 muito legal. válvulas, turbo E, mesmo. ó, essa roda clássica, assim. O carro é um clássico, assim. Abre o capô e vamos ver. Olha o interior, cara. Muito legal. E aqui, ó. E é um projeto assim. Olha os bancos Recaro aqui, ó. FT450. Eu acho essa posição muito legal nesses Volkswagen.
O volante, ele botou um volante, não sei se dá pra ver aqui, Sirocco, mas é o de 4 bolas americano. O interior ficou muito legal. E olha aqui, ó, não é 8 válvulas, é 20 válvulas que ele tem aqui, ó. Olha que bacana, ó. Carrinho de rua, ó, filtrinho, turbininha. Admissão bem bacana, ó, borboleta. 8 injetores, 4 bobinas. Cara, é um projeto simples, eficiente, mas 20 válvulas. Detalhezinho de embelezamento, mas o carro foi feito todo coletor de inox, né? Tem uma Precision, é um carrinho para ter uns 400 cavalos de rua. Cara, é animal. Eu vou mostrar uma peripécia que ele fez aqui, ó, no chão pra vocês, ó. Vocês verem o carrinho de rua do mano, ó. Vocês estão vendo essa marca no chão aqui, ó? Estão vendo essas duas marcas no chão aqui, ó? Ó. Burnout que o senhor mano fez. Vamos ver se eu tenho um vídeo aqui. Se eu consigo o vídeo eu vou acrescentar pra mostrar pra vocês. O Robot tem todos os equipamentos, todos da Fieltech. Tudo que tem em Fieltech legal, tem nesse carro aqui, ó. Se baixar, ó, tem o painel. Ah, olha aqui, esse aqui é um switch panel que a gente chama, que é pra ele acionar da partida, trocar mapa, ligar a luz, testar injetor, ou ligar a injeção. FT600, nosso carro é completo, tudo, toda eletrônica. Esse carro Tudo tem tecnologia, que sai de né? novo da Fieltech a gente bota no carro aqui porque é um equipamento Isso aí, esse carro 100%. aqui, ele é um carro que foi muito bem desenvolvido na década de 2000 pela GM, mas o que tu avançou e que nós avançamos nesse carro é inacreditável, né? A tecnologia. Carro... Lembra que ele tinha distribuidor, Anderson? É? Ele tinha distribuidor esse carro. Tem, botou bobina individual, ó. O câmbio desse carro é muito especial, é um câmbio sequencial, Dextrac, em inglês, né? Com air shifter integrado, né? Comandado pela Fieltech também, né? Tudo, a né? suspensão desse carro também, ela é comandada pela Fieltech também, né? Com CO2. Não, olha, é muito legal. Cara, e parabéns pelo box, hein, mano, tá? Obrigado. Tá bonito, olha aqui, ó. Olha só. Mano se puxa assim, né? Profissionalismo aí, parabéns. Obrigado. Vamos deixar o pessoal trabalhar e vai dar uma largada daqui a pouco. Vamos descer daqui a pouco. Né? Valeu. Olha aí, ó. Esse aqui é o perigoso, ó. Tudo bom, meu? Vamos te ver. Tudo bom? Oi, tudo bom? Cara, mostra teu carro aí, eu quero mostrar no canal porque esse carro aqui, ó, pra quem viveu em 2019, sabe desse carro aqui, quando o Murder Nova dirigiu ele no festival, né? E esse carro, cara, aquele festival foi uma coisa, eu acho que pra mim foi o momento que mais legal da minha vida na automobilismo. O carro que é apaixonado por arrancada e o que eles fizeram aí, né, cara? Não porque andaram com esse carro aqui, né, mas eles ter vindo aí... Porque eles andaram com esse carro aqui. Também é. Meu, mas foi muito legal. Cara, eu vou contar um pouquinho da história do como é que foi o festival, só pra vocês entenderem. Depois eu vou botar um trechinho do vídeo aqui, ó. Mas o Murder Nova e o Daddy Dave são dois caras que participam de coisas proibidas no programa dos Estados Unidos e passam no Brasil no Discovery tudo. Bom, a gente conhece eles desde 2014 nos Estados Unidos, eles usam Protec, são um cara de gente boa pra caramba, mas super famosos mundialmente. E deu a oportunidade, 3 semanas antes do festival 2019, eles me ligaram e falaram, cara, liberou, a Discovery não vai estar gravando e nós vamos poder ir pro Brasil, que eu quero ir pro Brasil. E aí a gente deu um corridão, o Velopark ajudou, todo mundo ajudou, e a gente trouxe eles pro Brasil. E aí chegando aqui no Brasil, eles sabiam dos Opala, já tinham ouvido falar, mas não tinham entendido o que era o poderoso seisão. Opala! E cara, quando eles chegaram aqui, eles viram os Opala, ficaram loucos. E aí eu pensei, meu, tinha que dar um jeito esses caras andarem nesses carros, né? E aí, de conversa com um, conversa com o outro, cheguei pro perigoso, cara, tu não acha que seria uma boa, de repente, os caras emprestar teu carro pra ele dar uma acelerada? E aí ele, meu, prontamente, assim, não pensou duas vezes, disse, não, pode acelerar. E aí eu disse, cara, mas tem certeza, né? Porque tem os riscos e mesmo assim disse, não, pode acelerar. E o Fontanella emprestou o metal, né? Isso. Pro Daddy Dave. Isso. Cara, e aí a gente teve que dar uma aula aqui pra eles, ensinar como é que era, porque eles nem sabiam como é que é a embreagem. Se o carro é embreagem. Tivemos que dar uma aula pro Murder Nova como é que é acelerar esse carro com embreagem. Tivemos que dar uma aula pro Daddy Dave como é que é acelerar o metal com um câmbio H. E, meu, foi um final de tarde, assim, ó. Aquela energia, assim, ó, foi um negócio inacreditável. Eu vou botar um trecho aqui pra vocês assistir agora, como é que foi essa acelerada.
Viram? A energia que foi aquilo, né? Uma coisa sensacional. E aí é o seguinte, e esse carro aqui ficou famoso mundialmente, porque todo mundo começou a entender nos Estados Unidos, entender o que eram os Opalas, os caras viram aqui. Então foi uma coisa super bacana. E depois disso teve um acidente, né? Esse carro, teve um acidente e o carro praticamente se perdeu, não valeria a pena tu reconstruir o carro, né? Só que ele, por causa da energia desse carro, por causa da história desse carro, cara, ele reconstruiu Resolvi reconstruir o carro, fazer de novo o Opala, porque na verdade todo mundo começou a pedir, até o Modernova queria comprar o carro acidentado, né? Cara, ele refazer o carro lá e... Cara, e agora ele reconstruiu o carro e eu tô vendo pela primeira vez, eu não tinha visto o carro. Eu vi hoje. Cara, parabéns, mano. Legal, Bom, o Dani Pro Auto fez um trabalho incrível, todo mundo mais aqui trabalhando no carro. O carro ficou legal, cara. Que legal, cara. Muito legal. Mas olha só, cara. Cara, essa cor é maravilhosa. E tu reconstruiu igual por fora, né? Isso. Na verdade esse carro assim, ó, Anderson, foi cortado do banco pra frente, foi cortado, né? Aham. E refeito todo, né? Deixa eu abrir dentro aqui. Ah, e aqui é muito bonito, tá? Eu achei esses interior limpo, assim, muito legal. FT600, controle, câmbio todo pneumático ali, acionamento. Ele não era, né? Assim, né? Não era, né? O carro... No festival o carro ele tinha um Brunolenco, né? Sim. E usava um conversor. Daí no festival a gente inventou de usar a embreagem. Até então que eu dei 2 passadas no festival, né? É verdade. Sim, porque ele abriu mão de acelerar para deixar o Modernova acelerar. Aí o carro quebrou o diferencial, nós troquemos, acho que meia hora o diferencial pro Modernova acelerar. Montemos o carro, baixemos aqui, chegou lá embaixo e eles já embarcaram no carro. E detalhe ainda, o Dani no acerto foi lá e botou mais pressão, e não desligou o alerta de pressão. E aí ele tava bem na frente, chegou na metade da reta, apagou o motor de alerta. Nossa, ele deu um pulo esse carro, cara. E ele tocou direitinho, né, meu? Tocou direitinho. Não, e o pior de tudo é que ele ia baixar meu tempo. Aí sim nós ia se incomodar. Porque ele virou 4,7 nos 200 metros com o motor apagado. Motor nos 3 apagado, segundos, né? que você tem o Loga, né? Tu tem o Loga, né? Eu tenho. Cara, que então, legal. Foi vai lá. Muito legal. Que legal essa história, depois eu vou mostrar o carro ali. Valeu. Aqui ó, o Promode do Jadra. Esse carro é muito legal. Ó, acabei de contar a história da reconstrução do Opala ali. Esse aqui esse é o Daniel da Pro Auto, que a gente acabou de falar dele, de toda a reconstrução do Polo Perigoso. Esse cara aqui fez um milagre, assim, não só aquela vez que o Modernova acelerou o carro. Sim, foi muito legal. Nós contamos toda a história do festival ali. Eu queria só mostrar pra vocês quem é o cara por trás disso. Obrigado. Esse cara aqui tá aprontando mais uma, tá? Mas essa é segredo ainda. Já. Aí, ó. Dodge Challenger no Brasil, hein? Beleza, esse cara aqui tem um Demon no Brasil que é a coisa mais linda, sou apaixonado por aquele carro. Valeu, um abraço, galera. E o Viper, né? O Viper V10. Viper com Fulltech. O Fulltech Biturbo. Show, no problem. Ricardinho da RCR. Esse carro aqui é Compound Turbo, ó. 2 turbos. Tem injector, não? Tudo pronto ou não? Tudo pronto, só alegria. Vamos lá. O que é aquelas 2 garrafas de extintor em cima do teu carro lá? Aquilo ali tem uma ligada direto na boca da Bianca. Eu digo os nitro disfarçado de extintor que ele botou. Inspiração nas pistas. Seu Goldo, Pascoalete, e aí? Vai aparecer no vídeo de sábado também ou não? Então, cara. E aí, Joãozinho? E aí, tudo bom? Tudo certo? Vou botar uma foto tua daquela aquela barriga de fora aqui, de cabelo comprido do lado, vocês vão ver que esse cara é, ó. É isso aí. Esse cara aqui, ó, Fernando Bitsky. E aí? É o cara que faz as elétricas de todas as engronhas lá do C6. Vocês viram esses dias no episódio da Corvette C6 dos Estados Unidos, ele foi lá, fez aquela engronha lá nos Estados Unidos, lá, que funcionou muito bem, muitos anos, inclusive tá dando alegria até hoje. Que legal, hein? É, no Brasil, todos os carros aqui. Pegar de volta aquele carro, cara. Não, calma, não me importa, não diz que duvida. E aqui a gente vai chegar nas lendas da arrancada brasileira e gaúcha. Esse cara aqui, ó, Menguinho, pra quem tem mais de 50 anos de idade. Pra quem tem 100 anos, vai lembrar. Cara, que legal ver tu voltando aí, meu. Quantos anos ficou fora da arrancada? 22 anos. 22 anos tá aí. E olha, quem achou que tava aposentado velho, tu tá aí gurizão, né? É isso aí. Deu umas puxadas boas já, né? É isso aí.
Força livre. E ó, câmbio manual. Fueltec, né, pai? Show de bola, meu. Eu vi quando a Fueltec nasceu. É isso aí. Show, cara. Bom te ver. Esses caras aqui são os amigos do... Como é que diz? O fofoca do... Fofoca Race. Fofoca Race. E aí, turma do suporte aí, Christian, todo mundo aí, Marcos. E aí, também aí, ó. E aí? As melhores embreagens do mundo, Aí sim! Quero embreagem pro C8. Vamos fazer? Pro C8. Vamos fazer, não? Recebi umas texturas aqui no pede pra cerâmica fazer. Tô esperando, vamos fazer. Vamos fazer. Tem que dar certo. Então vamos botar um caminhão manual lá. Aí sim! Carolina 526. Subir a pressão do burnout. Um pouquinho fuma mesmo. Esse aqui, ó. Esse cara vai cair no golpe do churrasco. Eu prevejo. Deixa eu ler tua mão. Ó. Acho que vai cair no golpe do churrasco. Vamos fazer o churrasco. Vamos ver. Na pista da direita, o tempo Um dois, cara. Que pulo, meu. Que pulo. 4962. Sábado à noite. Será que 6 horas da tarde vai estar escuro aqui. Não vai ter muito mais coisa hoje. Porque amanhã a gente volta aí. Deixa eu interromper esse episódio aqui para mostrar uma coisa diferente para vocês. Vários de vocês sempre me perguntaram sobre esse motorhome que fica no fundo da Fueltec. E hoje eu estou fazendo uma viagem de família aqui, aniversário do meu filho do meio, a gente resolveu pegar um motorhome e vir para um camping. E eu vou mostrar para vocês como é que é esse motorhome. Muitos de vocês querem saber como é que ele é por dentro, qual que é a diferença desse aqui. Até outra vez eu mostrei o motorhome do Luiz. Então hoje vai ser uma oportunidade de mostrar um pouquinho aqui de como é que é pegar um motorhome e viajar e quais são as diferenças aí desse tipo de motorhome maior e os outros. Então me acompanha aí. A principal diferença desse aqui é que ele é um caminhão, digamos assim, transformado em motorhome. Então ele tem capacidade de rebocar ou de puxar um carro de corrida. Esse motorhome aqui, na verdade, ele tem, se não me engano, 45 pés, que acho que é 15 metros. E ele tem a cabine aqui, eu vou mostrar ali dentro melhor. Mas ele realmente tem motor dianteiro, tudo, o cardan diferencial, o eixo duplo atrás. Ele consegue puxar bem um reboque grande aqui, ó. E ele, na verdade, ele é dessa maneira justamente para conectar todo aqui um reboque gigante atrás de 2 andares para botar carros de corrida. E esse aqui, na verdade, para quem não conhece, é de um brasileiro, 2 brasileiros, na verdade, que correm nos Estados Unidos e eles mantêm ele lá na Fueltec, que é o Roderjan Busato, que tem o Camaro ProMode tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E o Fábio Costa, os dois mantêm os carros de corrida nos Estados Unidos e conectam aqui todo aquele baita reboque atrás, que é mais, se eu não me engano, acho que é mais 40 pés e da mesma altura do motorhome. Então entram tipo 2 carros em cima e ainda tem toda a parte de baixo, é gigante o negócio. Essa parte de trás eu mostro para vocês lá na Fueltec outro dia, mas deixa eu mostrar as particularidades dele aqui, ó. Normalmente nesse tipo de camping as pessoas vêm com uma caminhonete e um motorhome engatado assim e na verdade ele não tem um motor, né? É só um trailer, né? Ali, ó, se for olhar, praticamente, eu até vou te falar que nesse camping aqui eu não vi nenhum motorhome que tem. Ah, lá tem um, ó. Lá no fundo tem um que é um ônibus transformado em motorhome, mas assim, caminhão mesmo, que capacidade de puxar é muito difícil ver nesses campings porque eles não são feitos, digamos assim, para
para ir para acampar. Normalmente eles são para ir para corrida, até porque eles são bem mais caros por ser um caminhão transformado do que um ônibus transformado, justamente pela capacidade de rebocar uma carga grande, né? Quando chega nesses camping, eles sempre informam se ele é conectado ou não, se ele tem luz, ó. Então aqui, ó, por exemplo, essa parte aqui, ó, aqui tem as baterias, os bancos de baterias, ali tem o cabo de energia e aqui um switch que troca a energia das baterias ou do gerador que está ali, mas esse cabo aqui, ó, ele liga no camping aqui, ó, e aí tem duas tomadas, uma de 30 amperes que chama, que é essa menor que não está conectada, e a de 50 amperes que está conectada, que está o indutor de 50, ó. Então aqui ele fica na verdade usando a energia do camping, não precisa ficar o gerador ligado. Mas se for para um camping que não tem o gerador ligado, ó, que não tem energia, né, aí dá para deixar o gerador, ó. Esse aqui tem um gerador a diesel, ó, de 12.500 watts, que é bem grande, toca toda a operação do motorhome. Inclusive quando está viajando, fica usando esse gerador aqui para manter ar-condicionado, esse tipo de coisa, né. Outra coisa que ele tem aqui, ó, ele tem a água, que eles chamam de água marrom, água cinza e água preta, né, ou o sewer e o grey, que são duas alavancas que abre e na verdade ele já joga no esgoto ali. O tanque pode ir enchendo, tem um sensor de nível ali que mostra, mas normalmente deixa aberto aqui quando está conectado e aí o esgoto já sai, nunca fica esgoto ali. E a água também, ele tem um tanque de água que é dentro do quarto, embaixo da cama de casal, que se enche aí e viaja com essa água, mas normalmente aqui já conecta a água e deixa a água conectada direto, então ele fica só operando com luz, esgoto e água do próprio camping, né. Outra coisa interessante é esse negócio aqui que chama slider, né. Então para viajar, fecha esse slider aqui e aí ele fica recuado assim, obviamente, né, diminui bastante o tamanho da sala, mas quando chega num lugar ele vai abrir, na verdade, e aumenta o tamanho da sala. Vou mostrar ali por dentro como é que é. E normalmente no camping tem esse espaço aqui, ó. Diz oi aí, Pedro. Say guys to say hi. Hi. Seus amigos do Pedro aí, ó. Oi. Pedro, meu filho de 10 anos, já achou uns amigos aí no camping, estão brincando. Mas normalmente o camping ele vem com uma área assim que o cara encosta do lado e pode usar, digamos assim, como área de apoio, né? Até esse aqui tem uma churrasqueirinha aqui que dá pra fazer um churrasco de carvão meia boca. E aqui pra fazer um fogo de chão, na verdade, pra sentar em volta, esse tipo de coisa, né? E aqui dentro, ó, vamos entrar por aqui, ó. E aí, Dudu? Tu tá de aniversário hoje? Sim. Quantos anos você tá fazendo? O que Yellow. você tá escolhendo aí? A cor? Pega a vermelha. Ou tu gosta de azul? E aqui, ó, na verdade é essa parte do caminhão. Aqui tem a parte do motorista, assentão do caminhão. Aqui, ó, vou mostrar o painel de instrumentos, ó. Aqui tudo normal, né? As temperaturas, ele tem as tanques de ar aqui, né? Normal. Os controles aqui de suspensão, como ele é um trailer para puxar, ele tem o freio aqui, né? E aqui ele tem o ar supply para o trailer lá atrás. Então ele realmente pode puxar um trailer bem grande. Tem os controles de ar-condicionado, tudo. Monitoramento de pressão de pneu, que nesses dias eu estou mostrando no trailer da Feltec. Aqui ele tem uma coisa legal que ele levanta umas sapatas ali, ele estabiliza o trailer, né? Até ele não tá muito bem estabilizado ali, ó. Tá um pouquinho torto. Uma coisa legal dele aqui é o seguinte, aqui ele tem uma câmera de ré, ó, que mostra bem, ó, ali tá o carrinho de golfe, ó, que tá parado atrás lá. Mas ele tem uma câmera de ré e aqui, ó, é o espaço dele que o cara vem de dentro e entra, né? Então, aqui vocês podem ver que ele ficou bem aberto o espaço. Aqui, ó, coisa de aniversário do meu filho hoje. E essa parte aqui, na verdade, ela fecha até aqui assim, ó, para viajar, e aí fica um espaço bem limitado aqui. Agora, na verdade, tem essa sofá-cama aqui que o cara pode abrir, pode dormir aqui. Tem a mesa de jantar, tem aqui uma pia normal que o cara usa, uma lava-louça, um freezer. O que tu tá querendo pegar aí, meu?
Snickers. Tá bom. Vai comer lá fora? E aqui tem o... Então, na verdade, aqui fica a parte de cozinha, micro-ondas. Todos os armários, ó, eles são com uma trava aqui, ó, para evitar que ele abre quando estiver viajando, né? Até a geladeira. E a geladeira é uma geladeira normal, na verdade, só que ela tá... tem umas travas que a gente coloca pra viajar. It's very high too. É bem alta, né? Porque ela tá aqui embaixo, tem todos... Isso aqui é mais alto do que o normal, ó. Fecha aí. Então aqui a mesa de jantar, dá pra ficar. Aqui, ó, aqui a cama do Dudu. Aqui é a tua cama, né, Dudu? Sim. Ó. Aqui então dá pra dormir na verdade é um colchão de casal até. Mas normalmente ficam as crianças aqui em cima, então pode dormir um ou dois aqui, pode dormir mais aqui, digamos assim, vira um sofá-cama de casal. E aqui tem um banheiro, ó, um chuveirinho. Aqui, ó, tô eu filmando, uma pia. Aqui o vaso mesmo, o banheiro. E ali é um quarto de casal que estão dormindo agora ali, o Lucas, que é o mais novo, tá dormindo, depois eu vou abrir ali e eu mostro pra vocês. E aqui a gente tem as iluminações, ó, todas as iluminações. Tem um controle de aquecimento, tem o ar-condicionado. Aqui dá pra ver, ó, o nível da bateria, por exemplo, ó, tá com 12,8 volts o banco de bateria. A água limpa, tá com 88% do tanque cheio. A água cinza, né, que é o, digamos assim, é o que sai da pia da cozinha e do chuveiro, tá com 0%, ou seja, porque ele tá aberto lá. A black, que é a descarga do vaso sanitário, tá com 0% também, tá aberto. E a LPG, que é o gás, que usa para aquecer o gás acho que é para aquecedor, alguma coisa assim, tá com 34%. E aqui dá pra ver a temperatura lá fora, tá 27 graus hoje. E aqui a gente liga o aquecedor de água de diesel, de elétrico, dá para pré-aquecer o motor também com esse aquecedor. E a bomba de água, quando está usando a água interna aqui do trailer, liga por ali. Aqui também tem esqueci de mostrar, tem tipo uma lareira falsa aqui, mas na verdade ela aquece, ela joga um calorzinho por aqui quando o cara no inverno liga. E a TV aqui em cima, e aqui tem alguns controles, ó. Tem o gerador de diesel, aquele lá que eu mostrei lá fora, liga aqui. E alguns controles ali que eu nem sei o que é. Aqui o sistema de som. Então consegue, digamos assim, viver bem num trailer desses. E aqui a porta. Quando abre, ele abre esse degrau. E esse aí é o trailer, para quem tava perguntando sempre que via esse trailer lá nos fundos da Feltec, para que ele era usado. E, que nem eu falei, o Roderjan, o Fábio Costa, eles guardam esse trailer aí nos Estados Unidos para quando eles vêm correr, eles podem usar. E eu tô fazendo um favor para eles aqui, de usar o trailer para não deixar ele parar também. Até tem uma brincadeira que eu sempre faço, que é o seguinte: melhor do que ter um trailer, ou melhor que ter um barco e assemelhados, é ter um amigo que tem, né? Porque aí o cara pode usar e ainda não tem todas as responsabilidades do seu dono. Não, brincadeira. A gente cuida como se fosse nosso aí. Até agradeço aí o Roderjan aí por estar oferecendo aí, deixando curtir com a família, mas é bom também eles circularem aí, deixar tudo em dia funcionando aí, até porque quando vai vir, esperamos vocês virem para a corrida logo para poder usar ele melhor e num dia de corrida. Então eu vou vou levantar um drone aqui, vou mostrar um pouco como é que é o camping aqui para vocês, para ter uma ideia. E aí depois vocês vão acompanhar um pouquinho como é que é dirigir esse trailer no caminho de volta aqui, que é uma tarefa bem embaçada, porque não é muito pequeno, é bem grandinho e longo e largo, então tem que ficar bem atento nas laterais aí. Show, vamos continuar. Lightning strikes by my window. It's my chest right in the morning. Like a warning. Could have slept here for days. I felt your heartbeat, felt your mouth breathe. But it's not real. Vou mostrar um trechinho pra vocês agora aqui dirigindo o motorhome e na estrada, como é que ele se comporta. Das 7 horas mais ou menos de viagem, umas 600 e poucos quilômetros, né?
lazer aí que os americanos gostam de fazer muito, é muito comum aqui andar de motorhome e terem isso. Estamos gostando também, acho que é legal a oportunidade aí de passear com a família, juntar e poder curtir alguns lugares diferentes, assim, fazer aqui nos Estados Unidos é bem prático assim de viajar, então vai fácil aí. Valeu, voltem pro conteúdo normal aí, até o próximo. Começamos aqui, ó, domingo da manhã. Os trabalhos não param. Choveu de noite, tá tudo meio molhado, mas estamos aqui, legal, batendo um papo com os caras. Olha os... Deixa eu mostrar esses carros aqui pra vocês, que esse cara aqui, ó, amigão de infância, já falei com ele antes um pouco, né? Meu, que carro a fuder que tu fez, meu. Fizemos duas loucuras aí. Só que é o seguinte, como é que tu foi virar cheveteiro, cara? Tu era a pena na nossa adolescência, esse cara aqui era Volkswagen até a morte. Cara, eu falava mal de Chevette o dia inteiro, cara. E sempre diz o mundo é redondo, né? Eu tomei uma chicotada por causa disso, mas agora estamos com dois. Ele até Fuca, tu tinha Fuca de arrancada? Tinha Fuca de arrancada, Gol, Passat, eu só não queria saber de Chevette. E aí o cara vai agora se render aos Chevette, ó. Mas olha, meu, tá de parabéns os negócios. Valeu, valeu. Só que pra te redimir, tu fez um AP e um Chevrolet. Todo mundo sempre diz assim, não, APZero, não, tem que ser XC20. Aí aqui que a gente fez os dois, né, cara? Na dúvida faz os dois. Na dúvida faz os dois, todo mundo vai gostar de ti. Mostra aí o capô. O que vocês acham melhor? Esse aqui hoje é o recordista da categoria. Quanto é que já virou esse carro? Esse carro aqui em 200 metros, 4,958 ou 240. E não tivemos mais prova de 402 por causa da pandemia, mas eu acredito que o melhor tempo dele em 400 metros é 7,9. Eu acredito que vira 7,5 hoje, uns 300 por hora mais ou menos. Caramba. Chevetinho de 7 segundos. Olha aqui, ó, escapamento. Isso aqui é o que denuncia, ó. Escape na direita é o AP, escape na esquerda, Chevrolet. É isso aí, todo mundo que não sabe a diferença agora. Olha os escapes. Um de cada lado. E esse aqui é o famoso C20 aqui. Esse é o famoso C20. Particularmente eu prefiro. Eu sei. Eu te conheço desde pequeno, eu sei. Particularmente eu prefiro, mas aquele não tá ruim aquele, tá? Não tá ruim, não vamos falar mal. Não, é verdade. Mas os dois são muito legais, cara. Ia fuder. E eu vou te falar o seguinte, ó, meu. Qualquer um dos dois vai te fazer feliz de uma maneira. Os dois são muito legais. E legal, eu acho o legal o estilo originalzinho assim, só a rodinha de arrancada, o pneuzinho larguinho na traseira. É isso aí, eu já acho que, cara, muito adesivo assim, polui o carro, eu já gosto de um estilo mais streetzinho assim. E nada, cara, pra mim, carro montadinho com vidro, isso é muito legal. É o seguinte, quem é que de vocês acha que a gente tinha que levar esse carro para os Estados Unidos? Bota nos comentários aqui, acho que esse Chevetinho podia ser, né? Eu guardo pra ti lá. Levamos? Vamos levar ou não? Levamos, claro que levamos. Favorar os gringos lá. Os caras não iam entender nada, meu. Olha o interior aqui que deu ligado. Interior. Isso aqui é o fosforescente, aquele colorzinho. Tu pintou de colorzinho mesmo, não? Não. Isso é uma tinta que eu mandei fazer, inclusive, nos Estados Unidos. O cara fez, mandou pra mim. E, cara, eu vou dizer o seguinte, o meu pintor, ele não quer mais falar comigo nunca mais. Porque é muito difícil de pintar, porque ela é uma tinta pra roda de moto, na verdade. Quando eu falei pro cara que eu queria pintar um carro, o cara perguntou, isso é meio louco. E o seguinte, a gente só conseguiu filmar porque tá nublado. Porque no sol não tem. No sol ia saturar a câmera tudo aqui, ó. Ia foder. Vamos fazer uma campanha. Quem acha que tem que levar o Chevette para os Estados Unidos aqui, bota um comentário embaixo. Bota nos comentários que nós vamos dar um jeito de fazer isso aí funcionar. E o Fran, a esposa do Borbinha, quando é que vocês vão vir nos visitar? Pô, tô esperando vocês, estão me devendo. Estão te devendo a visita. Devendo, mas né? nós vamos ir. Show. Estamos esperando secar a pista aqui, daqui a pouco começa as largadas aqui. Vamos lá. E olha aqui, ó, vim pegar uma encomenda especial, ó. Você conhece aqui, ó? Olha esse cadete, pra começar esse cadete aí era do Vicente Origi, ó. É isso aí. E olha aqui a minha encomenda especial, as capas, ó, da Corvette e da Ferrari. Cara, isso aí, agora não pegam mais poeira. Meu, esses caras fazem umas capas incríveis. Quando eu vi na internet as capas, eu falei, meu, eu preciso de 2 capas pelo menos. Só que é o seguinte, agora tem mais trabalho, eu preciso uma pra Mercedes e tem mais uns negocinhos. Isso aí, vamos fazer. Eu sei que tu tem uns brinquedos diferenciados pra nós guardar. Vou levar pros Estados Unidos aqui, ó. Manda as encomendas. Valeu, quero ver como é que vai ficar. Te manda foto depois aí. Valeu. Quem conhece esse cara aqui, ó? Novo competidor agora da Promode, hein? O Ryan Martin brasileiro. Ó, que honra, hein? Muito próximo dele, né? Talvez. Aí, só de beleza, né?
O Diego Busato, irmão do Roderjan, ó. Pra quem não conhece os carros deles, ó, esse aqui é o Promode do Roderjan. Esse aqui agora, na verdade, é um XPM, mas está andando a Promode, né? Andando a Promode, a gente gostou do brinquedo aí. Veio bem lá em Toledo já há um tempo bom. Aqui tá se mostrando também que é só o piloto se adaptar aí que o carro... Deu uma passadinha só, tá bom, hein? Tá ótimo, tô bem feliz. Esse carro aqui é um Camaro, dos modelos 2012, né? Sei lá. 2012, 2011. E na verdade ele é muito parecido com o carro do Ryan Martin nos Estados Unidos, que é o Fireball Camaro, né? Tanto que um monte de gente acha que é, né? E antes ele era, antes corria aspirado nitro e agora fez motor biturbo, né? Agora estamos de biturbo, configuração nova, buscando aí tentar um tempo melhor. Olha só que legal. Os dois combinam, hein? E aí, Rogerinho? E aí, tudo bom? Tudo bom? Esse carro aqui é o mais potente do Brasil, o carro mais rápido do Brasil. E é desse cara aqui, ó, vocês não conheceram ainda, né? Já, os últimos vídeos é só esse cara falando, agora tá mostrar teu carro aí escorrendo. Legal, legal. Só que é o seguinte, quem é que vai ganhar, tu ou Diego? Acho que sou eu, né? Colocar uns 10 pecinhas menos no carro dele e vamos lá. Vamos resolver o problema de outra maneira. Aí, ó, show. É um carro muito legal. E aí, beleza? Dá uma volta nos boxes aqui, ó. Branco, número 07. Iniciando os trabalhos de hoje. Esse Astra aqui, ó, era do Kaká Daoud. Foi um carro em 2007 que ele construiu. E aí, beleza? Mostrando os carros aqui no vídeo. Era do Kaká? É, era do Kaká, a gente fez em 2006, 2007 esse carro. Ficou muito legal. Esse carro fez história. Tá no Paraguai hoje. É, sim. Ele é do Anderson Borré, ó. Do Paraguai. Uhum. Esse carro aqui foi o recordista na época, STDDA em 2007, 2008. E tá aqui, ó, firme e forte, ó. Muito bem, muito bom esse carro. C20XE. Aqui, ó. Essa categoria aqui é Standard Light, que é uma categoria bem de entrada, digamos assim. Tem que ser admissão original, com uma borboleta. É bem limitado, mas mesmo assim esse cara tinha 200 e poucos cavalos nesses P8 válvulas. É muito bom. Outra aqui, ó. O pessoal tá assistindo ali. Vamos buscar os parâmetros. Olha o tempo chegando, hein? E aí? E aí? Vamos aparecer no episódio sábado ou não? Como é que estão os carros aí? Beleza? Tranquilo? Beleza, meu? Tô passando, girando, mostrando os carros aí, os capô aberto. Ó, é bonito. Ó, tá, fluxo cruzado com a admissão original não é sempre que o cara vê. Não, esse é... Show. Dá uma graça também, né? O cara dá uma brincadinha. Show de bola. Show, gurizada. Valeu. Boa sorte aí. Outro verde chamativo aqui, ó. Chevetes estão fazendo sucesso. E aí? Cara, ficou legal a cor desse carro, hein? Show. Beleza, meu? Tranquilo? Ficou show a cor do carro aí, meu. Esse é o abacate ou como é que é o... Vamos batizar ele ainda. Vamos batizar? Bonito, hein? Capê de válvula aqui, ó. Capê de válvula. Tá bonito, hein? Categoria Extreme Variar, saída de box, segunda chamada para a categoria Pro Mode. 16 válvulas do Teru, olha o coletor de carro dos carros aqui. Aliás, saída de box, primeira chamada para a dianteira, tudo bem. Outro do Teru. Ah, esse aqui tá só 4 injetores, ó. FT. Esse cara aqui é o Teru, ó, quem não conhece. E aí? E agora tua mulher tá tocando horror. Tamo aí. Fabiola. Você tapa não deu muito certo, velho? Não, mas tá, ela é recordista ainda não. É. 5.602. Cara, mano, tu vê, né? Que legal hoje em dia ter uma mulher que é recordista de uma categoria super concorrida, né? Qual que é o carro dela? Mostra aí. Tá lá no fundo. Tá no fundo? A gente não vai mais andar. Ah, tá. Problema no câmbio. Ah, mas show. Esse cara aqui, quantos carros tu veio aqui hoje? 8 carros. Show, hein, meu? É, tão bonito. Acabei de mostrar os carros. Vamos lá, vamos virar. Valeu, falou, querido.
Golzinho quadrado, não se vê muito mais. O cara não vê mais gol quadrado na arrancada, né? E aí, beleza, gurizada? Beleza? Show de bola. Lelo, equipe muito forte de São Paulo. Sempre presente aí. Olha essa porta aqui, coisa linda aí. Virou 6-8, se eu não me engano, 6-6. Acho que o Fábio Costa virou 6-6, ele virou 6-8. Muito legal. E aí? Eu até ia pedir um chimarrão, mas agora não pode, né? Trouxe um presente pra ti. Ah, é? Opa! Ah, aí, ó! Ali, ó! Boa! Valeu! Valeu! Eu digo agora, o cara não pode compartilhar o chimarrão, mas pelo menos é. Ah, com certeza, isso aí. Eu tô levando um carregamento de erva lá, tomara que não me pare, né? Eu imagino. Valeu! Tá, obrigado. Prazer, Valeu aí! Obrigado! Esse Opala é muito inteiro. Esse é muito bonito esse Opala. Vim aqui então dar uma passada nos boxes pra olhar. Já conversei com bastante gente, mas não tava filmando necessariamente todo. E esse Camaro maldoso aqui, ó. Aí, Jairo, vou aparecer no episódio de sábado aqui, ó. Opa! Esse cara aqui é foda. Tu toca pra caralho. Mais ou menos, patrão. Camarozinho aqui, ó. Vamos lá, acelerando no fundo. Esse cara não tira o pé nunca. Vou ver se eu acho uns vídeos teus, que é aquelas atravessadas que tu não tirava o pé. Então, meu, boa sorte aí. Esse Camaro aqui, ó. Ele trouxe os Estados Unidos. Motor Hemming. Valeu, e aí? Tamanho da frente. Esses são os dois carros mais rápidos do Brasil, ó. 1, 2, 3, 2 e ainda 4, 5. Veio bem em cima, né? Conseguiu uma retomada. Onde é que ele botou a câmera aqui, ó? Vamos ver se não vai perder a câmera agora. Que não é aquela Olha as ventosas aqui, ó. patada na rajada, mas E aí vai levantar. lá em cima. Essa é a câmera que mostra a imagem. Aí, foi, hein? Show! 4-8. Top, funcionou muito bem. Ah, pra fuder, né? Tudo funcionando como tem que ser. Dodge do Cláudio Castanhon ali, o Portuga que acerta, andou bem agora, 4.8, tá com a etiqueta eletrônica, tá bonito. E o Mano também, 4.8, show de bola. De 60 pés. E aí? No final, 6.960. Agora a parte mais legal, né? A gente vem no box aqui, vem olhar os loggers dos carros, né? O Portuga, na verdade, acerta os dois carros. O carro do Cláudio, o Dodge amarelo e o carro do Mano aqui, né? E os dois são praticamente os dois carros que estão mais usando o etiquete eletrônico no Brasil. E agora a gente está olhando os logs aqui dos dois carros. Aqui é bem do início do Transbrake. Aqui tem o alvo de pressão de turbo, ó, e contador de pressão de turbo. Foi assim, ó, na casa decimal aqui, ó. Ele até dá uns backfirezinhos, uns ajustezinhos assim no meio do Transbrake aqui, ó, mas a pressão compensa na hora. Tipo aqui, ó, fica dando... alvo e o quanto deu de... Cara, sobe assim perfeito. E aí aqui, ó, olha que interessante, ó. Aqui ele passa do alvo um pouco, ó. E aí, primeira vez que a gente viu isso aqui, a gente ficou preocupado, porque não pode passar do alvo, né? Tem que ser perfeito. Só que na verdade aqui dá pra ver, ó, a posição das wastegates, ó. Ela abriu 100%.
e ela não... E aqui, ó. Então, ó, aqui tava já 100% aberta as duas wastegates e não conseguiu segurar o alvo. Quando começou a usar mais pressão de turbo, ó. Quando começou a usar mais pressão de turbo, aí beleza. Aí ela conseguiu se regular e se regulou, mas mesmo assim, tá usando aqui 89, 90% de abertura das duas wastegates para segurar em 2,2. Então já sabe que esse coletor de escape, esse aqui é do Dodge do Castanhon. Com esse coletor de escape não, e com essa vazão de turbina não dá para usar muito menos que isso pressão, já tava quase tudo. Chegou no final aqui, inclusive, que o motor gira mais, deu 90 e poucos, 96% da wastegate aberta. E aqui já é o contrário, né? Explica aí então. E aqui já mostra o contrário, tanto é que manteve o alvo da mesma forma, o controle bem certinho. Cara, perfeito. Só que o legal é que aqui dá para entender que a wastegate já está fechada e é o limite da turbina. Ou seja, está mostrando que a wastegate já fechou e a capacidade da turbina está sendo consumida pelo motor e é isso. E aqui... Então é interessante entender se é mesmo isso ou não. Hoje no log tem como ver, porque a wastegate te mostra isso, que antes não mostrava. E aqui deu quanto de pressão de turbo? Deu 4,3. Ó. Então aqui ó, com 4,2, 4,3, que era o alvo, ó, ele já fechou 100% a wastegate. Isso aí, ó, era 4,35 o alvo e deu 4,25, que é o que a turbina dá. E ela fez o máximo que deu, lacrou o wastegate, não deu, então uma turbina maior agora. Exato. Bacana ver o produto funcionando, a gente fez os ajustes de ganho, fez algumas coisinhas aí ao longo e agora tá acompanhando perfeito o alvo. Perfeito, parabéns pelo produto. Essa parte é o que eu gosto de fazer, de acompanhar bem o desenvolvimento, ter certeza que está funcionando, aperfeiçoar, então show de bola. Show de bola. Parabéns. Obrigado. Andou bem, 4,7. Bacana, muito bom. Foi bonitinha a pressão ali, tu viu, né? Você viu a venda? Eu vi? Quase 90% aberto. Daquela regulagem, né? Mas regulou bem direitinho. Foi muito legal. Show de bola. Valeu. Muito bem. Esse é o carro do Borbinha, aquele ali, e esse aqui é o outro, ó. Pô, mas é rápido, né? Nossa senhora, a saída do carro é impressionante, cara. Sério? E não tá mais virando, agora estão com os controles ali, não tá mais virando. Muito legal. Essa aí é a mesma idade do meu filho, do Pedro, ó. E aí, como é que tá a filha andando? Ah, vamos ver agora.
dois amigos, um de cada lugar isso aqui, Leonardo Garcia. Cadê o Vectra? Força Livre, tá em casa, né? Tá em casa, vamos arrumar ele, vamos voltar. E o Cris aqui, esse cara tem uma coleção de Opala que vocês não têm noção. Não é só Opala, né? Um pouco de tudo. Cara, é inacreditável, cara. Tem um carro novo aí, vocês vão falar ou não? Fala aquele do Golden Carboneira, que é o Opala mais bonito do mundo, eu acho. Tá na coleção agora, vamos ver andando aí, ó. Show de bola. Vamos ver ali, ó. Bom, encerrando mais um episódio aqui, foi muito legal ter vindo aqui pro Brasil, ter vindo nesse evento do Velopark. Primeira vez que eu tinha vindo em 2021, encontrei vários amigos aí, eu tô há 18 anos vindo nessas corridas, né? E não me canso e ainda cada vez fica melhor porque desenvolver mais tecnologia, acompanhar os carros, ver recordes. Olha, muito bacana mesmo. Fico feliz aí, espero que vocês tenham curtido acompanhar um dia no Velopark comigo. Acompanhe aí todos os outros meios, porque teve vários puxados, vários recordes e o mais legal é poder estar aqui com todo mundo. Melhor de tudo, tempo, não choveu, tinha uma previsão forte, tava muita gente até na dúvida se ia chover ou não e no final foi um final de semana excelente. Obrigado aí por todo mundo que está assistindo, curtindo, comentando. Não esquece de se inscrever e daqui a uns dias eu tenho algumas novidades aí a mais. E acompanhe as próximas sagas aqui no Brasil. Valeu!